Assistente de acusação. Vou explicar o que faz, por que é importante contratar um assistente de acusação quando você é vítima ou quando você é parente de uma vítima e principalmente no caso de tribunal do júri. Uma semana atrás participei de um tribunal do júri em São Paulo como assistente de acusação e tivemos aí êxito. Quem acompanha meu trabalho viu que conseguimos todas as qualificadoras do homicídio doloso, consumado, tudo foi votado no 4-0. Com a acusação, consegui que o réu fosse completamente condenado. Isso foi muito bom, isso foi o êxito no meu trabalho como assistente de acusação. Bom, Renan, para que existe um assistente de acusação se já temos a promotoria? Legal, tem mesmo promotor. E assistente de acusação acaba sendo um plus. Só que é importante ter esse plus? Depende de quanto você quer que o réu seja condenado. Porque se você quiser muito a condenação dele, você, contratando um assistente de acusação, você vai ter alguém que fez realmente uma imersão no processo. Ah, o promotor também faz isso. Não faz. Um advogado de defesa, assistente de acusação, costuma ter 6 a 8 processos de júri por ano. Pelo menos é o que eu tenho no meu escritório. E já o promotor, ele vai ter uma média de 1 por semana. Então, 4 por mês vai dar quanto por ano? 48 júris por ano. Como é que ele vai ter o mesmo tempo de dedicação, ir até o local do crime, conhecer pessoas, conhecer o porteiro, conhecer a vizinha, gente que não necessariamente foi testemunha, mas que tem dados, informações valiosas. O advogado assistente de acusação também tem o privilégio de ter contato com a família da vítima, que vai ter informações que o promotor não chega a ter. Sem falar que o promotor muitas vezes muda ao longo do processo. Esse caso meu, que aconteceu semana passada, o homicídio ocorreu em 2015. Estamos em 2022, passaram-se 7 anos, passaram-se 3 ou 4 promotores no mesmo processo. Enquanto que o advogado da assistente de acusação é o mesmo. Então eu fui tendo mais experiência no processo e menos do parquê, menos do Ministério Público. Isso é importante para a solução do processo. E além disso tudo, também é de se considerar que o advogado ele vai ser uma ponte entre a família e o processo. Explicando para a família tudo o que está acontecendo, ele traz um conforto, traz a explicação técnica, mais traduzida sobre o que está havendo, coisa que o promotor raramente vai fazer. Então, tem essa questão toda. Renan, como advogado de defesa, como é que você pode também acusar? Veja que eu sou advogado de defesa, mas eu sou advogado de júri. E o advogado de júri, ele é um tribuno, e o tribuno ele é pleno. Ele pode acusar e pode defender. Então uma coisa não diminui a outra. Pelo contrário, o fato de eu saber defender, eu sei o que fazer na acusação para conseguir o êxito. Então, nesse último júri, por exemplo, o meu trabalho era não deixar o promotor ser ofuscado pela defesa, era não deixar a defesa crescer, a defesa aparecer com argumentos que realmente iam mover o jurado. Foi até interessante porque os jurados fizeram muitas perguntas e eu fiquei com medo disso. Jurado que pergunta muito significa que ele está com dúvida, e se ele tiver com dúvida ele absolve. Mas a gente respondeu cabalmente cada uma das perguntas, então a gente conseguiu ir sanando, pondo os pingos nos is para que eles pudessem ir ao momento da votação, da sala especial, e votar com convicção pela condenação que era o que a gente trazia. Além disso, fiz uma divisão com o promotor não só de tempo, mas também de tema. O tema era, o promotor lidava com as questões mais técnicas e eu com as questões emocionais, além do complemento das técnicas do promotor. Então isso, desde o momento das perguntas, tudo que ele fazia de pergunta, eu depois complementava de forma técnica, e depois no momento dos debates, falei também de questões importantes da técnica, mas explorei bastante o emocional, justamente por essa ligação que eu tinha com a família, né? No caso, a vítima era morta, então eu conversei muito com a cunhada dele e com a irmã dele, e isso me deu condições de passar para o jurado o mesmo terror, a mesma aflição, a mesma angústia, a tristeza que a família sentiu com a perda do seu ente querido. Foi incrível, foi uma sensação muito boa trabalhar dessa forma. Confesso que entendi ser mais tranquilo do que defender,
vou dizer isso, porém tem todo o seu trabalho, todo o seu glamour e todo sua tristeza, todo o seu empenho. É muito interessante, foi uma experiência muito boa, quero trabalhar bastante como assistente de acusação no Tribunal do Júri. Então, se você gostou, se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. E para dominar o Tribunal do Júri, você já sabe o que você tem que fazer. Você vai acessar nojuri.com.br e você vai ter acesso às 11 ferramentas que vão fazer a sua tese no júri ser vencedora, tanto pela acusação quanto pela defesa. Segue meu perfil.